Neste tutorial farei um experimento utilizando aqui o efeito de ondas através da pintura dinâmica. Veremos como isso é simples e prático usando os recursos do Blender. E vamos utilizar para isso a versão 280. Eu vou criar inicialmente o primeiro objeto usando o atalho Shift A e vou adicionar aqui uma esfera UV. Eu vou aproximar um pouco, vou usar o botão direito e vou selecionar essa opção chamada Shade Smooth, que é a opção que vai me permitir suavizar a malha da esfera. Vamos aplicar um material para essa esfera. Para isso eu vou clicar na opção de renderização, que é Viewport Shade Renderizada, e com o objeto renderizado nós vamos vir aqui no editor de propriedades, clicar em material, e vamos aplicar com New o material básico, que é o Principal BSDF. Só para dar um diferencial à esfera, nós vamos vir aqui na configuração Base Color, que é a cor básica, clicar com o botão esquerdo na caixinha branca, e vamos mudar para uma cor laranja. Para dar um efeito interessante, eu vou aqui ativar a lâmpada que eu tinha desativado inicialmente. E para esse material, eu vou aplicar nele um efeito metálico nele. Então eu vou vir aqui em Metallic, aumentar o valor para 1. E para dar aquela condição polida à sua superfície, eu vou diminuir o Roughness, que é a rugosidade. Deixá-la aqui em 0. Para adicionarmos o segundo objeto que fará parte aqui do experimento, eu vou utilizar com Shift A uma mesh no formato plane. Vou usar o S de escala para aumentar essa superfície, que vai ser o plano aqui, onde a bola deslizará. E agora eu vou, com esse objeto ainda selecionado, entrar com ele no modo Edit Mode. Ele é um objeto bem básico, constituído de 4 vértices, 4 arestas e uma face. Então eu vou subdividir a malha desse objeto. A condição que eu tenho é utilizando aqui a opção botão direito, Subdivide. Aqui vão surgir as configurações do Subdivide. Eu vou determinar aqui na opção chamada Number of Cuts, que é o número de cortes, um valor em torno de 55 e vou dar o Enter. A malha foi bem subdividida, é interessante aqui para o efeito que nós precisamos. E aqui agora eu tenho dois objetos, voltando ao Object Merge, é uma malha e um objeto esférico, que estará influenciando aqui o movimento de ondas a partir dessa malha. Eu vou selecionar a esfera, com o botão esquerdo do mouse, eu vou usar o S de escala e vou aumentar aqui a dimensão dela. Vou vir aqui no efeito de material, clicar em New e vou selecionar para ele um material com uma cor que vai ser essa cor aqui mesmo, porém vou dar para ele um material com a transmissão de transparência, usando o Transmission aqui em 1 e usando a rugosidade aqui, o Roughness, em 0. Agora, para criar seu efeito melhor, eu vou utilizar uma imagem de fundo, que é uma imagem HDRI, que vocês podem baixar na internet. E para isso eu vou entrar aqui na propriedade que é o Word. Em Color, eu vou clicar nesse pontinho e vou estabelecer que eu quero utilizar aí no exemplo uma Environment Texture, que é uma textura de ambiente. O plano de fundo vai ficar rosa e para eu poder colocar essa imagem que eu baixei, eu vou vir aqui nas configurações do Word, clicar na pastinha Open. E aqui no diretório onde eu baixei as imagens, eu vou clicar aqui em cima para poder ver as imagens. Eu vou usar aqui para esse efeito, essa imagem aqui, essa última eu vou dar Open Image. Eu vou agora excluir essa imagem aqui do fundo da nossa cena, fazendo com que as suas propriedades de iluminação influenciem ainda aqui junto aos objetos que eu coloquei no experimento. Então eu posso voltar aqui em Word. Na opção Straight, eu vou clicar no pontinho aqui do lado do valor e vou usar essa opção chamada Ray Depth, que é a profundidade aqui, o raio de profundidade. Veja que eu mantenho a influência da luminosidade daquela imagem, porém eu excluo ela do plano de fundo. Agora eu preciso criar um efeito de animação dessa esfera aqui na timeline, fazendo com que ela se movimente para dar o efeito da pintura dinâmica que eu preciso. Então, o primeiro passo aqui, para ficar mais fácil, eu vou utilizar a visão no modo sólido. E vou selecionar com o botão esquerdo a esfera. A esfera eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o manipulador de transformação, encostar o cursor na seta verde e trazê-lo para cá, para esse canto. Aqui no frame 1, eu vou usar o cursor na área, clicar o atalho de inserção de chaves, que é a tecla I, e vou aplicar a primeira chave Location. Eu vou fazer apenas a animação de deslocamento. Vou voltar aqui na timeline, clicar no frame 50, vou trazer a esfera até esse ponto aqui, novamente com o cursor na área, tecla I, Location. Apliquei a segunda chave, vocês vão ver aqui na timeline. Vou então para o frame 100. Vou trazer agora o objeto
selecionar na setinha verde até o meio, concurso na área, tecla I, vou aplicar a terceira chave do tipo Location. Vamos agora para o 150, eu vou deslocar, usando aqui a seta vermelha, a esfera para trás. Concurso na área, tecla I, a quarta chave Location. E vou agora, no frame 220, trazer a esfera com que ela se movimente até aqui à frente da malha. E vou usar a tecla I, Location. Voltando à animação, vocês vão ver a esfera fazendo esse movimento. Ela faz o efeito fantasma na malha, atravessa a malha, mas não cria nenhum efeito necessário aqui para a nossa criação de ondas. Agora sim, nós vamos aplicar aí a opção física denominada pintura dinâmica para criar a simulação de onda simples com esse efeito. Então eu posso agora selecionar o primeiro objeto, que será o objeto pincel. Eu vou selecionar a esfera e vou vir aqui na propriedade de efeitos físicos, selecionar a opção chamada Dynamic Paint, que é a pintura dinâmica. O padrão ela coloca um tipo aqui, Canvas, que é a tela, mas não quero isso. Eu quero que esse objeto ele seja um objeto influenciando como se fosse um pincel. Então eu vou mudar aqui para Brush, que significa pincel. Para poder fazer com que seja ativo o pincel, eu preciso clicar aqui nessa opção chamada Add Brush. Pronto, eu tenho as configurações que eu não vou mexer, vou mantê-la aí. E agora eu vou selecionar a nossa superfície, que é a malha principal. E nós vamos voltar aqui para efeitos físicos. Vamos clicar em Dynamic Paint. Veja que ele já coloca aqui como Canvas. Nós vamos mantê-lo aqui. Canvas significa tela. E esse objeto será a tela onde a nossa esfera irá pintar. Eu vou clicar em Add Canvas. E o que eu vou fazer nas suas configurações vai ser bem simples, pessoal. Nós vamos buscar uma opção chamada Surface, que é a superfície. Em Surface Type, que é o tipo de superfície, eu vou mudar de Paint para o modo Waves. Se eu der agora animação, vocês vão ver que a influência da esfera sobre a malha vai criar esse rastro, como se fosse ondas, o objeto nadando sobre essa superfície. Então, é uma forma simples que a gente tem de praticar aí um efeito interessante em algum projeto que a gente precise. Se eu aproximar, vocês vão ver que essa imagem está um pouco pixelada. Por quê? Porque eu preciso suavizar essa malha. Para suavizá-la, eu vou utilizar aqui o botão direito e vou usar a opção chamada Shade Smooth. Voltando ao passo zero, dando play, tenho aqui o efeito do objeto rolando sobre a superfície e dando esse efeito de ondas aí interessante. Se nós formos olhar pelo modo renderizado, onde eu apliquei materiais, nós vamos ter um efeito interessante para a gente fazer uma animação aí bem legal no nosso projeto. Bem, eu preciso agora fazer a gravação da renderização da animação. Para se fazer a gravação da renderização, é necessário que eu crie uma situação de cache dessa simulação para depois renderizar. Caso eu não faça isso, eu não vou conseguir renderizar o efeito. Então, para poder fazer o cache, o primeiro passo é a gente dar um nome para o nosso arquivo. Eu vou clicar em File e vou usar a opção Save As. Aqui eu determino o nome para o meu projeto. E vou clicar em Save as Blender File. Aqui eu já salvei o meu projeto. Com isso me dá uma segurança, caso na renderização haja um bug, eu tenho como recuperar desse passo aqui em que eu estou. Então agora eu vou criar o cache desse processo de renderização. E para criar o cache é necessário que eu selecione o objeto que é o objeto Canvas, que é a tela. No caso aqui é a superfície. Com ele selecionado, eu vou utilizar aqui a opção de efeitos físicos e essa opção Bake. Aqui eu vou gerar o cache dessa simulação. Eu posso dar um nome, posso botar aqui efeito onda, por exemplo, e clicar em Bake. Nesse momento eu dou o Bake, vai surgir uma tarja aqui fazendo o cache, que é o Bake aqui da simulação. Agora sim eu posso criar a renderização da minha animação em vídeo. Para isso eu vou vir aqui primeiro em Render, selecionar o tipo de renderizador, pode ser o Eevee. Eu vou deixar o render aqui em Sample com o valor 30, tá? E vou utilizar a opção Screen Space Reflect. Vou então agora voltar minha atenção para o ícone de saída, que é o Alt Party. Aqui eu tenho como utilizar a opção Dimensions para definir a resolução do meu vídeo. Eu posso usar aqui o modo HDTV 720, que é o modo HD. Ele vai criar uma tela aqui em 100%, vai tomar toda a área aqui do meu teste. Então eu vou diminuí-lo aqui para 50%. Com isso eu também reduzo a metade os valores de resolução que eu estabeleci. Mas vai fazer com que o render seja bem mais rápido.
Vou manter o Start em 1.250, que é justamente esse espaço inicial oferecido pelo Blender. E aqui em Output, que é a saída, eu vou definir o nome para o arquivo. Vou botar aqui ondas e vou definir aqui a pastinha onde eu vou salvar o arquivo. Tendo definido, eu volto e aqui na opção File Format eu vou definir que tipo de arquivo eu quero gerar. Quero uma foto? Quero um vídeo? Como é um vídeo que eu quero, eu vou clicar e vou selecionar aqui nessa última coluna as opções de vídeo que eu tenho para poder gerar aí na renderização. Entre elas eu tenho a AVI JPEG, essa que eu vou selecionar. Aqui em Color eu vou manter o RGB ativado e vou em Quality deixá-lo em 100%. Então, configurado, agora eu vou renderizar o efeito de onda com a pintura dinâmica. Que eu venho aqui na câmera, aqui eu trave essa câmera, eu vou usar a tecla N aqui, eu abro o menu da esquerda da 3D View, vou clicar em View, vou usar a opção Lock Camera to View para travar a câmera, vou usar a tecla N, e agora eu posso usar o scroll do mouse para fazer com que essa cena fique enquadrada aqui na nossa câmera. Fazer um movimento aqui para dar uma refletividade bem mais observada aqui no processo. E agora sim eu posso gerar a renderização. Vindo aqui em Render, Ctrl F12 é o Render Animation, e aqui vai surgir o quadro a quadro do procedimento da renderização acontecendo. E aqui já chegando na finalização da renderização, finalizou no frame 250, para nós vermos como ficou a animação aí através do nosso processo de renderização. A gente volta em Render e clica nessa segunda opção aqui chamada View Animation. Podemos usar o atalho Ctrl F11 também. Temos o vídeo aí do efeito de animação acontecendo na nossa área, com a pintura dinâmica, bem simples e prático para fazer o efeito qualquer aí dentro de um projeto. Bom recurso e até o próximo tutorial.